Muito bem, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez gravando aqui para as empresas concessionárias de veículos um vídeo com informações importantes, né? E nós falamos no último vídeo sobre o tripé de informações que são fundamentais para o sucesso na área de gestão de uma empresa concessionária. Se você não assistiu esse vídeo, você vai poder assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo, é importante que você assista. E agora nós vamos falar um pouco sobre o fechamento contábil, né? Por que o fechamento contábil de uma empresa concessionária é tão importante? Então o Francisco, que está aqui comigo da Spinelli, vai falar um pouco sobre o desafio desse fechamento contábil mensal. Desafio é uma palavra bem importante nesse momento, porque todo mês nós somos desafiados a fechar os balancetes no menor prazo possível. E quando você fala menor prazo, muitas vezes isso pode significar... Nós estamos falando aí em torno do 5º dia útil, dependendo da necessidade da empresa, mas não passando do 8º dia útil. Mas eu falei em desafio por quê? Porque dentro do tripé que nós falamos no outro vídeo, o processo interno ele é muito importante para que se tenha uma efetiva informação em prazo adequado para o processo de fechamento contábil. Então, a partir do momento que lá no final do expediente do último dia útil a empresa encerrou a sua movimentação, a partir dali começa o nosso trabalho, né? Integrado com os departamentos financeiro, estoques, enfim, né? Todas as etapas anteriores. E então, a partir daí, se faz um processo todo de conciliação das contas, ou seja, a adequação dos números, para que depois se trate então da própria apuração de resultado, né? Aqui nós vamos falar um pouco sobre lucro real. Isso, porque nós temos assim, para que você que está assistindo possa entender, o fechamento contábil ele tem duas vértices de informações, né? Sim. A informação que vai ser utilizada para fins gerenciais, na qual o gestor, né, você que é gestor que está assistindo, toma essas informações para tomada de decisão, e depois aquela informação fiscal, essa informação que vai para o fechamento do fisco para fins de apuração do imposto que também, renda, né? Que também temos os prazos, né, que não podemos nos afastar, sejam prazos de entrega de obrigações acessórias, os SPEDs, as DCTFs, enfim, e também os pagamentos dos impostos. Por exemplo, esse fechamento tributário para fins da apuração do imposto de renda, ele tem que acontecer até quando? O pagamento do imposto de renda pelo lucro real mensal, o vencimento é até o último dia útil do mês subsequente. Então, fechando o mês aí pelo 5º dia útil, né, nós estamos com um prazo bastante tranquilo de provisionamento para o financeiro da empresa saber quanto que vai ter que ser desembolsado ao final daquele mês em relação a isso, né? E depois as outras contribuições que vão se vencendo ao longo do mês. Se uma concessionária ela não tiver uma contabilidade nessas condições, né, tudo alinhada, funcionando de forma a dar essa informação dentro desses prazos, o que aconteceria em relação a esse pagamento do imposto? Sem dúvida, né? A contabilidade estando ou com um atraso ou com uma deficiência em função dos processos anteriores, que normalmente é isso que acontece. Muitas vezes nós nos deparamos com uma queixa bastante recorrente do empresário. Minha contabilidade não fecha no prazo, eu nunca tenho a informação, mas isso já nos mostrou, e por isso nós desenvolvemos essa teoria do tripé, né? Que a dificuldade maior é na qualificação do processo anterior à contabilidade. Então, ainda que esse processo ele não está diretamente ligado ao trabalho de vocês, só que vocês têm que atuar nesse processo. Sofre interferência direta, né? E muitas vezes nós atuamos com um foco muito maior de controle interno, né? De orientação do profissional lá de um departamento financeiro, né, para que o nosso processo não seja prejudicado e que a empresa, que é o nosso objetivo fim, é entregar a informação para a administração de uma forma rápida, mas com precisão, né? Não tendo essa informação em prazo hábil,
o que nós vamos nos deparar? Primeiro, com o processo de tomada de decisão mais adiante, que muitas vezes já passou o time da tomada de decisão, uma campanha de vendas, algo, né? A entrada numa feira, enfim. Né? E, no extremo, o pagamento de imposto atrasado, e aí sendo majorado com os encargos legais. Ou senão, se ele não tiver a contabilidade em dia, ele não vai poder ter o benefício da redução do valor do imposto baseado no que a legislação permite. Sim, né? Porque hoje uma empresa de lucro real ela tem duas formas, né, de tratar. É o lucro real trimestral, né, ou o lucro real anual baseado nos balanços de redução e suspensão. De forma bastante rápida, e como que funciona isso? Todo mês a empresa apura o resultado de forma acumulada. Então, no primeiro mês, digamos, de janeiro, a empresa teve um resultado, em fevereiro teve outro, e eles se acumulam para apuração ao final de fevereiro. Entendi. Caso ela tenha tido um lucro em fevereiro maior do que o lucro de janeiro, ela terá um diferencial de imposto de renda a ser pago. Entendi. No caso de o resultado de fevereiro for menor do que o de janeiro, aí é o termo suspensão, porque ela suspende o pagamento naquele mês. Porém, para que se tenha essa possibilidade, nós temos que ter uma contabilidade com bastante acuracidade, né? Tem que ter aquele trabalho de conscientização também, né? De que as notas fiscais todas têm que ser contabilizadas pelo regime de competência, né? Tudo que puder ser apropriado de despesa, né? Para não ficar nada fora do resultado, e assim, por conseguinte, tendo um resultado mais preciso. Né? Então, essa é a... E se fosse pelo lucro trimestral, nesse caso... O lucro trimestral fecharia de 3 em 3 meses, só que aí aquele resultado do trimestre, ele não se comunica com os outros trimestres. Entendi. Né? Então, se a empresa teve um lucro no primeiro trimestre e um prejuízo no segundo, eles não se comunicam. O imposto pago pelo primeiro trimestre, ele está pago e ele é definitivo. Então, isso poderia corresponder a um imposto maior, né? Poderia. Desnecessário. Talvez lá na frente ela tenha que pedir uma compensação desnecessariamente, né? E dependendo até, ela pode chegar ao final do exercício tendo um prejuízo no ano todo, mas naquele primeiro trimestre, ou enfim, no segundo, em algum momento ter pago um imposto que é definitivo e não possibilita a compensação futura. Entendi. Então, com certeza, você ter uma contabilidade ajustada, os processos alinhados, você ter todo esse trabalho feito de forma adequada vai ser fundamental, até inclusive para o fluxo de caixa da empresa. Fluxo de caixa, a economia, muitas vezes, né, de tributária, uma vez que, não tendo essa contabilidade bem ajustada, poderá estar sendo pago imposto indevidamente, ou a maior, né? Muitas vezes não podendo se aproveitar desse imposto futuramente. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez o Francisco aqui da Spinelli, ter dado para nós informações oportunas em relação a todo esse trabalho que envolve o sucesso das empresas concessionárias de veículos. Eu tenho plena certeza que isso vai ajudar você a ter maiores informações para o seu sucesso, tá bom? E nós vamos gravar mais vídeos dessa série com outros profissionais, inclusive também aqui da empresa, e que vai ajudar com maiores informações também, tá bom? Um grande abraço para você. Se você gostou, que realmente você possa deixar o seu comentário aqui, deixe sua dúvida, estamos à disposição. E até a próxima, né, Francisco? Muito obrigado.